Bom, galera, tudo bem com vocês? Tudo certo? Espero que sim. Hoje um vídeo um pouquinho diferente, onde nós saímos um pouco daquela aula tradicional e vamos discutir sobre a construção da imagem de Tiradentes como um herói nacional. Mas antes de falarmos sobre isso, você não pode esquecer daqueles 3 passos básicos. O primeiro é curtir o nosso vídeo. O segundo é se inscrever no nosso canal, não esqueçam disso, esses 2 passos iniciais são extremamente importantes. E o terceiro passo é compartilhar o conhecimento. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo, com o seu colega, com o seu irmão, com o seu primo, com a sua prima, com quem você acredite que esse vídeo vai ser importante. Mas antes das nossas discussões sobre Joaquim José da Silva Xavier, roda a vinheta, Gustavo! Pessoal, hoje, no dia 21 de abril, que é quando eu estou gravando esse vídeo, então se você está assistindo o vídeo no dia 21 de abril, tranquilo. Se você está assistindo esse vídeo antes ou depois, ele também é importante, porque nós vamos discutir a respeito da construção da imagem de Tiradentes como um herói nacional. Tanto é que nós temos um feriado em sua homenagem. Nós temos um feriado da data que marca a sua execução no Rio de Janeiro. Então, nós estamos falando de uma personalidade histórica extremamente relevante, de uma personalidade histórica extremamente importante. Primeiro, vamos entender alguns passos. Inicialmente, quem era Tiradentes? Quem era essa personalidade? O que ele fez? Por que ele foi morto? E quando ocorreu a sua imagem enquanto um herói? Quando essa imagem foi construída? Joaquim José da Silva Xavier nasceu no dia 12 de novembro de 1746, ali na capitania de Minas Gerais. Ele era de uma família muito humilde, ele era de uma família pobre e por isso, ao longo de sua vida, ele teve que exercer uma série de ofícios, inclusive de dentista amador. Tanto é que o seu apelido Tiradentes vem de um desses ofícios que ele executou ao longo de sua vida. Quando ele foi morto, ele estava como integrante de escalões do Exército Brasileiro, tá bom? Então, quando ele é executado, ele não estava mais necessariamente no ofício de dentista, ele já estava nos quadros do Exército, correto? Então, nós temos um brasileiro vindo de origem pobre, vindo de origem humilde e tendo que trabalhar em vários ofícios para conseguir sobreviver, correto? Quando que ele começa a entrar efetivamente na história? Você que está me escutando, provavelmente já deve ter estudado ao longo da sua educação básica de um movimento chamado Inconfidência Mineira. Já estudaram isso? É desse movimento que o Tiradentes vai participar. O meu objetivo aqui nesse vídeo, até para que o vídeo não fique com 15, 20, 25 minutos, não é discutir com vocês a Inconfidência Mineira, é discutir o Tiradentes, é discutir essa personalidade brasileira. Então, o que aconteceu, galera? Vocês sabem que durante o período colonial, nós tínhamos uma série de obrigações, nós tínhamos uma série de imposições que a coroa portuguesa determinava para o Brasil, que era a sua colônia. Então nós temos a coroa administrando a colônia, nós temos a metrópole administrando a colônia por conta de todas aquelas discussões a respeito do pacto colonial, correto? Bom, especificadamente Minas Gerais sofria muito com essas imposições, porque vocês bem sabem que Minas tinha algo que chamava a atenção dos portugueses: ouro. Então Minas tinha muita riqueza. Então vocês devem imaginar a série de impostos, uma série de direitos, uma série de deveres, uma série de imposições, uma série de questões que envolviam essa capitania. E nós temos em Minas Gerais, sobretudo no finalzinho do século XVIII, uma insatisfação muito grande com as imposições colocadas pela metrópole portuguesa. Foi aquele momento
que alguns integrantes da capitania de Minas Gerais, eles começaram a olhar para a metrópole, começaram a olhar para a sua condição e começaram a almejar, inclusive, uma autonomia, começaram a almejar, inclusive, uma independência em relação às determinações de Portugal. Eles começavam a olhar a quantidade de impostos que eles pagavam, eles começavam a observar as condições de vida em que eles estavam, e é nesse contexto de insatisfações que nós temos algo que vai ser realmente a faísca jogada na gasolina para explodir o movimento. Pessoal, eu quero que vocês entendam que nesse momento nós temos uma grande questão que envolvia o Brasil colonial, um grande imposto em que envolvia o Brasil colonial, que era chamada derrama. É aquele momento onde nós tínhamos Portugal realmente exigindo de uma maneira forçada, de uma maneira obrigatória, a coleta de impostos, a coleta de riquezas, para que o Brasil cumprisse a sua missão, a sua meta anual de 100 arrobas de ouro encaminhadas para Portugal. Então, o Visconde de Barbacena, que era o administrador da capitania de Minas Gerais, ali no finalzinho do século XVIII, aproximadamente 1788, ele determinou a derrama, ou seja, nós teríamos naquele momento um confisco de uma série de bens dos moradores da capitania de Minas Gerais. Então, para conseguir bater essa meta, nós teríamos guardas, nós teríamos militares portugueses, fiscais portugueses, que invadiriam as casas, que invadiriam os locais e fariam um confisco dessas riquezas para conseguir adquirir toda aquela meta de riqueza. E isso foi o estopim. É nesse momento que nós temos a elite mineira, muitos inclusive inspirados por ideais iluministas, buscando um movimento de separação, buscando realmente toda uma consolidação de uma ideia, inclusive republicana, de uma ideia de libertação dos escravos, de uma ideia, inclusive, de perdão de dívidas que muitos mineiros ali, que muitos moradores de Minas Gerais tinham com a coroa, só que isso tinha que ter um momento para acontecer. Essa revolta tinha que ter um momento para acontecer. E é nesse contexto que o Tiradentes está inserido. O Tiradentes era um dos integrantes desse movimento, só que tinha um problema. O Tiradentes, entre os grandes líderes, os grandes pensadores desse movimento, ele era o único pobre. Então eu quero que vocês entendam que esse brasileiro, saído das classes mais pobres do nosso país, ele estava em torno de toda essa dinâmica, em torno de todo esse movimento que ia buscar, quando a derrama acontecesse, um contra-ataque, uma contra-investida para buscar finalmente a sua luta pela autonomia, a sua luta pela independência, a sua luta por todos aqueles mandos e desmandos que a coroa fazia em relação à colônia, e eles queriam a libertação. Só que acontece o seguinte, essa contra-investida, esse contra-ataque, aconteceria no momento que a derrama estaria acontecendo. Então, eles estavam planejando uma armadilha. A partir do momento que eles começarem realmente a confiscar lugares aqui na capitania de Minas Gerais, a gente vai contra-atacar e a gente vai lutar contra o domínio português. Só que acontece que nós tínhamos Silvério dos Reis. Silvério dos Reis, que era um dos participantes de toda essa armadilha, de toda essa inconfidência, ele tinha muitas dívidas com a coroa portuguesa e ele denuncia o que estava acontecendo. Ele denuncia todo aquele movimento. É nesse momento que a coroa portuguesa, obviamente, quando ficou sabendo dessa denúncia, inclusive de alguém que estava entre os mentores, e por que que o Silvério dos Reis ele denunciou? Por que que o Silvério dos Reis ele foi dar uma de X9? Porque ele queria, obviamente, o perdão das dívidas. Então ele fez uma troca, o perdão das dívidas pelas informações. O que que acontece? Os integrantes do movimento são presos, muitos são condenados à forca, só que olha o que que ocorre, galera. Muitos desses líderes que foram condenados a punições de morte, como a forca, o enforcamento, eram da elite
Mineira. Então essas pessoas acabaram tendo a pena revertida, a pena de morte revertida ao degredo, a expulsão do Brasil em direção a Angola. Então muitos foram expulsos do Brasil, mas continuaram vivos. Agora, o único que foi realmente morto, que foi utilizado como bode expiatório do movimento, foi Tiradentes. Tiradentes passou por todo um processo investigativo chamado Autos da Devassa na época, teve todo realmente um desgaste, teve toda uma investigação e acontece que no dia 21 de abril de 1792 o Tiradentes é enforcado, o Tiradentes é morto. É interessante que a gente observa que o Tiradentes ele foi esquartejado e partes do seu corpo foram expostas na região de Vila Rica, atual Ouro Preto. Então olha que absurdo, nós tivemos uma única morte desse cara que era saído das classes mais pobres, que era o único integrante que não era da elite, foi morto, foi enforcado, foi decapitado, foi esquartejado e partes do seu corpo foram espalhados por Vila Rica, atual Ouro Preto, para que servisse como exemplo. Ou seja, se você que está observando isso acontecer, se revoltar contra a coroa portuguesa, é isso que vai acontecer com você, é isso que vai ser o seu final de vida. A partir do momento que ocorre essa morte, eu quero que vocês entendam, nós estamos falando de 1792. Nós ainda estávamos no período colonial. Nós vamos ter, no período de 1822 a 1889, o período do Império Brasileiro. A figura do Tiradentes, ela fica esquecida durante esse momento. Até porque ele defendia ideais republicanos e um outro fator preponderante. Dom Pedro I e Dom Pedro II mantiveram esquecida essa história, sem revirar nessa história, até porque eles eram descendentes diretos de Dona Maria, que estava governando Portugal quando acontece a sua execução. Então, durante o Império, a figura do Tiradentes ela fica esquecida. A figura do Joaquim José da Silva Xavier ela fica esquecida. Acontece que durante o período republicano nós precisávamos da construção da imagem de um herói, da construção da imagem de heróis brasileiros, para que houvesse inclusive uma consciência coletiva, uma identificação coletiva com personalidades brasileiras. Era interessante que nós brasileiros olhássemos para a nossa história e nós observássemos heróis, nós observássemos mártires, nós observássemos pessoas que foram extremamente importantes para a construção do nosso país. E é nesse momento que eles começam a revirar algumas personalidades, até cogitaram construir essa imagem de herói em torno do Marechal Deodoro da Fonseca. Só que o que acontece? O governo do Marechal Deodoro da Fonseca, principalmente o governo eleito constitucional, ele foi muito curto, ele foi um caos. Ele inclusive renuncia à presidência. Então era muito complicado você, enquanto republicano, você construir a imagem de um herói que abandonou o seu posto, que inclusive foi um mau governante, foi um mau presidente. Então, nesse momento que eles voltam à história e começam a constituir a imagem do Tiradentes como um herói nacional, como aquele que lutou pela liberdade do Brasil em relação a Portugal, como aquele que lutou contra os mandos e desmandos, como aquele que lutou contra realmente a autoridade portuguesa e que queria a liberdade do povo brasileiro. A gente sabe que a Inconfidência Mineira não estava preocupado no contexto nacional, eles estavam preocupados no contexto regional, eles estavam preocupados com ele, mas na construção da imagem de Tiradentes, inclusive com a sua figura, eles constroem um físico de Tiradentes muito parecido, inclusive com Jesus Cristo, ou seja, focando em toda a sua martirização de morte, toda a questão da execução, do esquartejamento, focando em toda aquela imagem que ele vai ter de realmente se transformar num herói, onde você olha para trás na sua história e você fica fascinado com esse Tiradentes, porque ele foi um brasileiro saído de classes mais pobres e que lutou e morreu em torno dessa luta pela independência, pela autonomia do Brasil, ou seja, pelo bem do povo em relação aos mandos e desmandos de uma autoridade. Acontece que, construída toda essa imagem, você tem uma série de obras artísticas que focam na imagem de Tiradentes, você tem, inclusive,
uma série de questões importantes que passam a ser construídas, como modificações inclusive em relação à sua própria história, ao seu próprio físico. Então é muito interessante como que é realmente construída essa identidade, essa imagem de Tiradentes. E quando que você oficializa realmente o feriado, quando que isso vira realmente oficial, quando que no dia 21 de abril o país para relembrar de Tiradentes. Isso foi oficializado pela lei número 4.897, de 9 de dezembro de 1965. Para finalizar esse vídeo, eu vou pegar aqui o meu computador para ler um pouquinho para vocês o que fala essa lei. Presta atenção. O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, é declarado patrono cívico da nação brasileira. As Forças Armadas, os estabelecimentos de ensino, as repartições públicas e de economia mista, as sociedades anônimas em que o poder público for acionista e as empresas concessionárias de serviços públicos homenagearão presentes os seus servidores na sede de seus serviços a excelsa memória desse patrono, nela inaugurando com festividades no próximo dia 21 de abril, efeméride comemorativa de seu holocausto, de sua morte, a efígie do glorioso republicano. Esta manifestação do povo e do governo da República em homenagem ao patrono da nação brasileira visa evidenciar que a sentença condenatória de Joaquim José da Silva Xavier não é labéu que lhe infame a memória, pois é reconhecida e proclamada oficialmente pelos seus concidadãos como o mais alto título de glorificação do nosso maior compatriota de todos os tempos, ou seja, glorificam a imagem do cara. Isso foi assinado, essa lei foi sancionada pelo presidente, o Marechal Castelo Branco, no dia 9 de dezembro de 1965. Então é interessante a gente discutir sobre essa imagem de Tiradentes, porque parece que Tiradentes simplesmente brotou como mártir, brotou o seu feriado, e não foi bem assim, foi feita toda uma construção em torno de sua imagem, certo? Bom, o vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu pretendia, porque eu acabei lendo para vocês a lei que oficializou o feriado, que oficializou Tiradentes com grande importância, mas eu acredito e espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir o nosso vídeo, não esquece de se inscrever no canal, não esqueça de compartilhar o conhecimento e nos vemos na próxima aula. Grande abraço!